Tem dias que eu acordo e penso, finally I get life. Só que assim... Mas por que muito dessa impressão? Rotina tá toda encaixadinha, tudo fluindo, tipo assim, redondinho, sabe? Uma vibe assim, porque às vezes acontece muito. Rodolfo, por gentileza, Rodolfo. E aí é literalmente quando as coisas fluem, a gente sente que a gente tá, tipo, num ritmo muito certinho. É uma falsa sensação de controle meio bizarra também, né? Se a gente for parar pra pensar. Porque aí do nada... Bonita? Absolutamente tudo pode mudar. Tô mentindo? Não tô, gente. Você sabe. Alguém já passou por isso. Você é adulto, você sabe o que eu tô falando. É literalmente a sensação que eu tenho, que é como se alguém desse uma girada no mundo, assim, ó. Só pra mostrar que o controle é uma ilusão. Tá bom? Pra lembrar, né? Pra gente lembrar. Porque a gente sabe, mas a gente esquece. Muito também porque a gente cresce nessa falsa ilusão de estabilidade ser sinônimo de sucesso. Literalmente como se o caminho fosse em linha reta, né? Porque pelo menos a estabilidade, na minha opinião, é uma coisa assim. Para os dois! Para, Rodolfo! Porém, hoje já... com quase 30, que eu faço 30 em janeiro, eu tenho muito essa sensação de que a vida, ela é sei lá, ela se movimenta como uma espiral mesmo, sabe? Literalmente. Você volta aos mesmos lugares, né? Revisita sentimentos, vive muitos ciclos parecidos, né? Principalmente se você não aprendeu nada. Sabe aquela sua amiga que vive emendando um relacionamento tóxico em cima do outro? Tipo essa vibe, são ciclos assim repetindo, mas que a gente nunca volta 100% igual, sabe? Às vezes pode ser que aparente que a pessoa não aprendeu nada, não mudou, não evoluiu nada, mas eu não acredito muito nisso não, sabe? Principalmente porque isso é uma coisa muito particular, quem vive sabe. Então eu não acredito que a gente volte nunca 100% igual, porque pra mim a evolução, ela não tem um retrocesso, né? Pode até ter essa sensação, principalmente espiritualmente falando, assim, eu não acredito que exista algo que você atingiu e você retrocede a que você realmente consolidou em você. Não acredito. Se existe essa sensação de retrocesso, talvez seja só esse formato espiral da vida, voltando pro mesmo lugar, te trazendo uma experiência que te faz revisitar sentimentos complexos, difíceis, que você tem dificuldade, mas você vai agir de uma forma diferente, ou você vai deslizar de novo, mas vai ser diferente, entendeu? Então, pense muito nisso. Ou seja, cada retorno vai te trazer uma consciência nova. Tipo assim, como se a vida viesse e falasse, não, olha de novo, só que com um pouquinho mais de maturidade. Agora eu vou citar uma autora, assim, que eu tenho do meu coração, que eu conheci esse ano, que é a Bell Hooks. Eu gosto muito da visão dela de evolução, né, de desenvolvimento, de crescimento espiritual também. E ela é muito dessas que pregam que você se desenvolve com a sua entrega ao processo. O que isso implica, muitas das vezes, não entender muitas coisas. Sacou? Tipo assim, é meio... Eu gosto de ver até com um olhar meio é uma aventura. Meu Deus do céu. Dependendo de qual fase a pessoa tá na vida, ouviu falar que é uma aventura, a pessoa vai querer me matar, mas eu acho que é um pouco. Não consigo não desligar desse sentimento, porque o não tentar controlar as coisas, ele é, tipo, pra algumas pessoas, e eu digo, eu me incluo, que eu sou Capricórnio, tá, gente? Quem conhece aí de astrologia. Capricórnio, Lua em Virgens, faz as contas. Mas nem é só por causa disso, não. Pra muitas pessoas, esse não tentar controlar inconscientemente ou conscientemente, com essa noção de que você já tem isso, é meio assustadora. É bem difícil, assim, também. Então, desafiador gigantescamente, porque esses processos e mudanças, tudo pode ser muito assustador porque foge muito dessa ilusão e essa falsa sensação de controle, né? Então, mesmo nesses momentos, eu vejo como uma aventura. Por quê? Porque é um convite ali pra eu desenvolver alguma coisa em mim. Sempre eu vou pensar dessa forma, entendeu? Porque senão, poxa, qual o sentido também eu vou ver na vida, ou nesses movimentos? Sendo que, no final das contas, quando eu olho pra trás, eu percebo tanto que eu me desenvolvi em determinadas fases e situações. Justamente porque eu tive esse impulso de me movimentar com aquilo e não ficar naquele medo, né? E apegada totalmente ao que eu posso controlar, entendeu?
sabe? Uma coisa assim. E por isso que eu gosto muito da leitura da Bell Hooks, por exemplo, justamente por essa visão de entrega com leveza, sabe? Sem medo, ou na verdade com muito mais amor, né? Que é uma coisa que ela fala muito e verbaliza muito, às vezes sem falar literalmente aquilo, sabe? Tipo, como se o amor, na verdade, ele nascesse muito dessa entrega, né? Particular de cada um. E talvez daí venha essa liberdade, sabe? Ou essa sensação mais pura de liberdade, porque você para de tentar forçar respostas e começa a habitar o movimento, sabe? Viver, começa a aprender a se acompanhar também, sabe? Gente, eu acho isso interessantíssimo. Nem tudo precisa ser resolvido na hora. Às vezes não é sobre tentar entender o que um momento quer te ensinar, principalmente quando você está vivendo esse momento. Ou seja, literalmente você viver ele no presente, ficar nele, sabe? O que é uma coisa extremamente discutida e falada na filosofia, psicologia, espiritualidade, enfim, de formas diferentes sobre essa questão de viver no presente, né? Que é o momento que a gente tem. Extremamente simples e ao mesmo tempo muito complexo. Não sei você. Mas, assim, conseguir viver fases da sua vida sem tentar transformar tudo uma grande lição de vida, sabe? Tudo tem um grande significado ou um grande peso, sabe? Tipo assim, sei lá, entender tudo que se passa com você também é eu sinto também muito nesse movimento, assim, de autoconhecimento, né? É algo que acontece, esse conflito interno, assim, sei lá, com as pessoas, cada pessoa com uma forma diferente, mas quando você começa a olhar mais pra você, esse negócio de você querer entender tudo também, sabe? É muito por essa sensação de querer controlar, inclusive esse processo, que é, poxa, eterno. Então, por isso que a gente aprende muito isso. E hoje eu associo muito isso à questão da gente aprender a viver com essa inconsistência, a instabilidade, os altos e baixos da vida. Pra mim isso tem muito a ver com isso, sabe? Essa parte do controle, né? Tudo querer trazer muito entendimento e tal. Gosto de refletir sobre. Tem fases que elas só são pra ser vividas. Apenas. Cada uma com a sua importância, cada fase com a sua importância. Mesmo que a gente não entenda no meio do caminho, cada um com a sua devida importância. Eu gosto de citar o Paulo Coelho quando se trata de qualquer assunto que envolva a jornada. Paulo Coelho escreveu que o caminho é o próprio mestre. E eu gosto dessa ideia porque, no fundo, o que a gente chama de caos também ensina. E o que a gente chama de erro também move. Você não vai ficar parado. E, na minha opinião, a vida tem essa mania de se organizar em espirais. Ela volta, bagunça, refaz. E aí, às vezes, você pode pensar, agora vai alguma coisa por conta de um ritmo. Ou, nossa, não tá fluindo, sabe? Tanto de um ponto pro outro. E aí ela vai e muda o ritmo, muda totalmente a dança, muda você. Ou seja, tudo pode acontecer. E isso é algo que traz pra gente, quem é muito desesperado em controlar as coisas, um certo desespero. Tô mentindo? Pô, fala sério. Principalmente se você gosta muito é apegado muito a coisas específicas na sua vida, sabe? Imaginar que talvez isso pode mudar. Eu acredito que talvez seja isso que a física, a filosofia já vem falando aí há um tempo. Tudo no universo se move em ciclos. As marés, as estações, os corações batendo, a respiração, os planetas girando. Então, por que a nossa vida seria diferente? Quando a gente faz as pazes com essa irregularidade, descobre que não precisa de controlar o fluxo para você se sentir bem, seguro, como essa falsa sensação de controle. Né? Porque não tem como controlar mesmo. Partiu desse raciocínio, a gente reforça, a gente já tenta buscar, tá, então o que fazer? E aí essa descoberta de não precisar de controlar para você se sentir bem. Pode e é seguro você confiar no seu próprio ritmo. E que dá para se mover com a vida. Inclusive é bem mais harmônico. Porque no fim não é sobre entender tudo. E nem sobre estar sempre no alto. Que linha reta sempre já entendemos que não tem como. Mas sobre você continuar movimentando.
mesmo quando o caminho parece que voltou lá no começo. Famosos recomeços. E é nessa volta, nesse recomeço constante, que a gente descobre o que é realmente estar vivo, sentir essa vitalidade. Porque o ponto não é o controle, o ponto é o movimento. E eu acho que é tudo que eu tenho a contribuir sobre o assunto. Muito obrigada, você que assistiu até agora. Comenta o que você acha, assim, de tudo isso que eu falei, o que fez sentido pra você, assim, o que pode ter te trazido um insight interessante acerca desse assunto, que é muito bom e traz muita leveza pra nossa vida, né? Se inscreve no canal, curte, não esquece de curtir o vídeo. Beijos e até o próximo vídeo. Tá sempre comigo nos vídeos, né? Ele é grudadinho.